Fala, meus queridos, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se não é inscrito, se inscreve no canal, vai valer a pena. Hoje a gente vai escalar o nosso time principal para a 13ª rodada. Vamos ver como é que ficou a escalação? Pessoal, nessa última rodada, na 12ª, que foi tão difícil quanto a 11ª, né? Foi bem complicada. A gente fez 80.12 pontos, certo? Time Dás um Banho, Mané Cartola, time principal do canal. Já vamos, uma pontuação boa, né? Afinal de contas, a média dos cartoleiros girou em torno de 44, 45 45 pontos, né? Então acredito que foi uma pontuação boa, né? Muito boa, certo? Vamos direto para a escalação para a gente não perder muito tempo, né? E ainda quero ver se eu entrego o vídeo de bons e baratos e valorização hoje ainda, tá? Vamos lá, vamos filtrar aqui pela média. As melhores opções pro gol para a 13ª rodada para mim é o Douglas Frias, do Bahia, tá? Vai enfrentar a equipe do Flamengo. O Flamengo sempre é muito ofensivo, seja dentro ou fora de casa, né? O Douglas vem mantendo uma excelente média, certo? É um dos goleiros com melhor média dentro da competição. Já fez 24 defesas difíceis, ficou 6 jogos sem sofrer gol, certo? Inclusive fez defesa de pênalti, tá? Inclusive, vou colocar o Douglas como goleiro nosso time principal, tá? Outra boa opção que eu tenho que citar, tá? Mesmo jogando fora de casa, enfrentando o líder da competição, é o Tadeu, tá? O Tadeu, as melhores pontuações dele é fora de casa, ele é o goleiro com a melhor média fora de casa, tá? Já tem 4 jogos sem sofrer gol, acredito que vai ser vazado pelo Santos, sim, mas já tem 26 defesas difíceis na competição e uma defesa de pênalti, tá? Então acredito que ele vai ser, assim como o Douglas, ele vai ser muito exigido pelo Santos, tá? Tem tudo para pontuar bem, mesmo perdendo o SG. Talvez uma das melhores opções, tá, para a rodada, para quem quiser ser um pouco mais conservador, é o Fernando Miguel. Apesar de ter apenas 4 jogos na competição, né, o Vasco vai enfrentar a equipe do CSA. CSA que é o vice-lanterna na competição, né, não fez gols ainda fora de casa, né, então tem dúvida aí pro Fernando Miguel aí manter o SG e quem sabe fazer uma ou outra defesa difícil. Tá? Então, ao meu ver, também é uma boa opção, tá entre as melhores para essa rodada, mas a gente vai com o Douglas, ok? Para defesa. A defesa tá bem complicado também para escalar zagueiros para essa rodada, tá? Quem quiser arriscar aqui com a dupla de zaga do Palmeiras ou até mesmo alguém da dupla de zaga do Corinthians, né? O Luan, o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Manuel, né, do Corinthians, até mesmo o próprio Gil. Claro que é um clássico, né? Corre-se o risco dos cartões, né? Muitas faltas. Mas geralmente o clássico Corinthians e Palmeiras é um clássico de poucos gols, tá? Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias para o Corinthians, 1-0, tá? Placar pequeno, magro de 1-0 e 2 vitórias para o Palmeiras também por 1-0, tá? Então é um clássico que tende a ter poucos gols, tá? E com isso, de repente, se você acertar aí com a defesa que não vai ser vazada, pode pontuar bem. Claro que corre o risco de muitas faltas e cartão, mas são bons zagueiros aí, quem sabe aí para se arriscar, para se apostar nessa rodada. Ah, Fabiano, mas o Filipão aí tá de sacanagem. Bota o time titular quando ninguém espera e bota o reserva quando ninguém espera. Não dá para saber ao certo. Concordo, tá? Mas eu acredito que nesse jogo, no clássico contra o Corinthians, o Filipão não vai poupar, tá? Porque Corinthians e Palmeiras lá em São Paulo é uma religião para eles, tá? Tanto corintiano quanto palmeirense prefere perder o campeonato, tá? Do que perder pro rival. Então, eu acho que o Filipão não vai poupar, tá? Não vai correr esse risco, né? De poupar jogadores, perder o clássico aí, depois ser muito cobrado aí pela imprensa, pela torcida, tá? Então, eu acredito, tá? Não dá pra dar certeza, mas acredito sim que ele vai com o time titular. Claro que tudo depende do jogo da semana agora, no meio de semana da Libertadores, tá? Mas acredito sim que vai com o time titular. Se não for com o time titular, a maioria, tá? A maioria das peças. Mas o nosso zagueiro para essa rodada vai ser o Pedro Jeromel, certo? É o zagueiro com melhor média dentro de casa, tá? Disponível nessa rodada, tá? Já tem 24 roubadas de bola, não precisa de SG para pontuar bem. Tem um confronto favorável, vai enfrentar a equipe da Chapecoense, como eu falei anteriormente, que não vive um bom momento. O Grêmio dentro de casa sempre é muito forte na arena, tá? Então a gente vai com o Pedro Jeromel. Ah, Fabiano, mas tem Libertadores agora, o Renato vai... Gente, semana que vem só tem dois jogos, tá? É o da semifinal da Copa do Brasil, Inter e Cruzeiro. Esses dois acho que vão poupar por causa do jogo da Libertadores, os jogos da Libertadores agora no meio da semana e a semifinal da Copa do Brasil semana que vem. E o outro é o Corinthians que vai jogar com o Goiás, o jogo atrasado da 7ª rodada. O resto dos times vão folgar todos. Então acredito que a maioria não vai poupar para esse final de semana.
Claro que tudo vai depender dos jogos da metade da semana agora da Libertadores. Por causa de desgaste físico, até mesmo dos resultados, né? Mas acredito que a maioria não vai poupar. Os únicos que vão poupar para o final de semana agora, eu acredito que é Cruzeiro, Internacional, tá? Nem o Corinthians vai poupar porque é clássico. Então a gente vai com o Jeromel, certo? Outra boa opção aqui pela regularidade, tá? É o Hever. O Hever sempre foi um zagueiro que precisava do SG e de gols que fazia, geralmente gol de cabeça, né, para pontuar bem. Mas agora ele já tem 16 roubadas de bola na competição, certo? Tá se mostrando um zagueiro bem regular. O Cruzeiro não vem bem na competição, tá priorizando a Copa do Brasil e a Libertadores. Como eu falei anteriormente, vai jogar a Libertadores agora e vai jogar semana que vem a semifinal com o Internacional. Então tem tudo, mesmo sendo clássico, pro Cruzeiro poupar. Porque não tem como o Mano botar os titulares jogar 3 jogos seguidos em 7 dias, tá? Então acho bem complicado e com isso o Atlético pode se beneficiar, né? E o Hever pode ser uma boa opção, certo? Mas as melhores opções para defesa, né, nessa rodada, junto com o Jeromel, para mim, são os zagueiros do Vasco, né? Por causa do confronto, vou repetir novamente, CSA não fez gol ainda fora de casa. O Vasco deu uma ajeitadinha, tá? O Vanderlei tá conseguindo arrumar o Vasco. O Vasco é um time muito limitado, tá? Tecnicamente, dentro de campo. Fora de campo tem problemas extra-campo financeiros, né? Graves. Mas o Vanderlei tá conseguindo manter o grupo ali, tá melhorando um pouquinho o Vasco, tá? Então acredito que o Leandro Castan e o outro zagueiro, o Oswaldo Henriques, são boas opções sim para a rodada por causa do SG. Eu sei que o Castan costuma fazer algumas faltas e tomar cartão bobo, mas eu vou com ele, tá? Eu vou com ele. Certo? Talvez aqui, como eu falei, o Grêmio, o Kahneman, né, não tá naquele melhor momento como ano passado, mas se jogar sempre é um bom zagueiro para roubada de bola, né? Quem quiser fugir dos mais escalados, né? Porque o Jeromel, o Jorge, enfim, estão sendo os mais escalados. Tem que citar aqui a dupla de zaga do Santos, né? Que mantém uma regularidade, mas são zagueiros que precisam do SG para pontuar bem, tá? São zagueiros que não roubam muita bola, certo? Mas tem que ser citado porque o Santos está com um sistema defensivo razoável, né? Tudo bem, sofreu o gol do Avaí aí, mas está entre as melhores defesas da competição. Vai jogar em casa, é líder da competição, então vale a pena citar aí como opção sim, certo? Mas eu acredito que para defensor, para zagueiro, para essa rodada é isso, tá? Então a gente vai com o Leandro Castan, do Vasco, né? Por causa do confronto, e o Jeromel. Para as laterais, não tem, já vou botar aqui, não tem como deixar de fora o Jorge, melhor lateral do Cartola até o momento, tá? Por causa da sua regularidade, né? Já tem 3 assistências na competição, 20 roubadas de bola, é o lateral que mais finaliza, um dos laterais mais ofensivos, né? Se não for o mais ofensivo, certo? Chega muito bem à frente, está com uma média excepcional, vai enfrentar o Goiás, vai jogar em casa, né? O Santos precisa dessa vitória para se manter na liderança, então tem tudo para o Jorge ir bem. E mesmo que se sofrer um gol do Goiás, o Jorge não precisa desse G para pontuar bem, certo? Outras ótimas opções aqui, mesmo sendo clássico, ao meu ver, são os laterais do Palmeiras, tá? E eu já vou avisando, eu vou com o Marcos Rocha por 2 motivos. Primeiro, porque o Corinthians é o time que mais cede roubada de bola para lateral direito na competição. E o Marcos Rocha já tem 17 roubadas de bola em 6 jogos, é um dos maiores ladrões de bola do Cartola, certo? E por tudo que eu falei antes, Corinthians e Palmeiras é um clássico lá em São Paulo, é uma religião. Tem tudo pro Filipão e com força máxima do clássico, tá? Mesmo jogando a Libertadores agora no meio da semana. Por quê? Primeiro, porque vai ter a semana outra todinha para descansar, não vai ter jogo no meio da semana. E segundo, porque ele vai ser muito exigido, tá? Muito cobrado pela torcida, pela imprensa, se botar um time reserva e perder o clássico, tá? Porque lá o Corinthians e Palmeiras realmente é um campeonato à parte, certo? Pensando assim, o Wagner também é uma boa opção, né? Mesmo sendo clássico, mas tem que tomar cuidado aí com os cartões, né? E com as faltas, tá? Aqui, ao meu ver, talvez estão entre as melhores opções aí os laterais do Grêmio, tá? Porque a Chapecoense, tanto pela lateral direita como pela lateral esquerda, é um dos times que mais cede roubada de bola para laterais fora de casa, tá? Então o Bruno Cortez, né? Se jogar, e o Leonardo não deixam de ser também boas opções para a rodada. E por último aqui, talvez uma das melhores, apesar de ter apenas 4 jogos só no campeonato, né? É o Henrique, o lateral do Vasco. Por quê? Pela chance real de SG contra o CSA, né? O CSA, como eu falei, vou repetir de novo, não fez gol ainda fora, né? Não marcou fora. Tem o segundo pior ataque da competição, se eu não me engano, certo? E o Vasco deu uma melhoradinha aí do ponto de vista defensivo. Não inspira muita confiança ainda, mas para a rodada, quem sabe dá para dar uma arriscada, tá? Vamos lá pro meio de campo, pra gente não perder muito tempo, não ficar muito longo o nosso vídeo. Pro meio de campo também não tá muito fácil essa rodada, tá, gente?
Então, a gente vai acabar optando, vamos tentar indo mais com jogadores de regularidade, certo? Vou colocar o Casares, tá? Por que o Casares? O Casares já tem 3 gols na competição, certo? É um jogador que precisa de gol assistência para pontuar bem, mas vive um bom momento, certo? O Cruzeiro tá mal na competição, tá priorizando a Copa do Brasil e a Libertadores. Acredito que vai com o time reserva sim no clássico, vai, porque é impossível o Mano jogar Libertadores agora no meio da semana, jogar final de semana no clássico e depois jogar o primeiro jogo das semifinais contra o Inter semana que vem, no meio de semana, quarta-feira, né? Em 7 dias, usar o mesmo time. Não tem como. Então com isso eu acho que o Galo vai se favorecer aí e eu tô apostando no Casares, né? Mesmo porque ele é um bom jogador, finaliza muito de fora da área, tem um chute de média e longa distância, é o cara das bolas paradas, né? Tanto escanteio quanto falta, então vale a pena. Tá? Outra boa opção aqui, e a gente vai com ele, é o Jean-Pierre, tá? O confronto favorece, como eu falei, né? A gente tá escalando aqui, gente, pelos confrontos, tá? Eu tô apostando em Santos contra o Goiás, o Grêmio contra a Chapecoense e o Vasco contra o CSA. O resto eu acho que tá meio complicado aí fazer algum prognóstico aí ou escalar alguns jogadores, tá? Tá bem complicado. Por que eu vou escalar o Jean-Pierre? Porque o Jean-Pierre já tem 2 gols na competição, uma assistência e 9 roubadas de bola. Pode ver, é bem equilibrado, é um jogador bom pra cartola, só que a minha única dúvida é se ele vai jogar ou não. Não porque o Grêmio vá de titular ou vá de reserva, não é por isso não, é porque o Luan anda crescendo de produção, viu o jogo contra o CSA e eles disputam a mesma posição. De repente aí o Jean-Pierre vai perder espaço aí pro Luan, mas vamos ver lá na frente, por enquanto eu vou escalar ele. Outro excelente jogador para se escalar aqui na rodada é o Carlos Sanches, tá? Pela regularidade, certo? É um jogador também que tem algumas bolas paradas no Santos. O Santos vai jogar em casa, é favorito, é líder, tem que confirmar a vitória para se manter, né, no topo da tabela. E o Goiás fora de casa não oferece tanta resistência quanto joga em casa. Desses times médios, tá? Medianos, né, chamados pequenos, com todo respeito, né, são times gigantes, enormes, mas comparado aos grandes do país, o Goiás é o melhor deles todos, tá? Mas fora de casa não consegue repetir as atuações que faz quando tá dentro de casa. Outro excelente jogador aqui é o Léo Senna, tá? Eu vi o jogo domingo. Era para ele ter feito mais roubadas de bola se o juiz não tivesse dado algumas faltas ali infantis, né? Que eu não marcaria. Certo? Ele já tá com 25 roubadas de bola na competição. E eu chamo a atenção porque o Santos é um dos times que mais cede roubadas de bola dentro de casa para meio campistas, tá? Então quem sabe aí pode ser uma aposta. Outro jogador aqui, e é esse que a gente indica, se não for o Jean-Pierre, né? É o Alisson, tá? Ele tá no Cartola como meia, já tem 2 assistências na competição, ajuda defensivamente, tem 9 roubadas de bola. O confronto contra a Chapecoense, como eu falei, é favorável, certo? E apesar de estar como meia aqui no Cartola, ele joga aberto quase como um ponta, né? Um atacante no time do Grêmio, né? Um quarto homem de meia cancha ali que fecha e pode chegar na frente. Então pode ser também uma boa opção para essa rodada, certo? Podemos citar também o Iago Pikachu pelo confronto. Pikachu tá meio desfavorecido, porque no Cartola ele tá com um meia. Esse ano fizeram invertido, né? Mas o Vanderlei botou ele na lateral. Então ele joga na lateral, tá como meia e não tem o saldo do SG. Mas o confronto favorece, né? O confronto contra o CSA favorece. O Pikachu já tem 2 gols na competição, se apresenta bem lá na frente. Quem sabe pode chegar lá marcar um gol, até mesmo ter um pênalti, né? Pelo que eu vi, é ele que anda batendo pênalti, certo? Mas o nosso outro meio campista vai ser o Soteldo, tá? A gente tá apostando aí no Santos porque é líder da competição. O Soteldo, ele tá com pontuações baixas, tá? Só tem essa daqui que foi um pouco mais alto, que é quando ele marca gol ou quando ele dá assistência, certo? Só que eu vi o jogo do Santos, ele é um jogador que tá partindo muito pra cima, tá buscando muito o jogo, né? E do jeito que ele anda insistindo, logo esses números aqui vão aumentar, tá? Vai aumentar os gols e a assistência. Então eu acredito que nem tudo aí pra ele ir bem contra o Goiás, certo? Raul pelo confronto, pelas roubadas de bola talvez, mas comete muita falta, não sei se iria com ele. Certo, Bruno César também o confronto favorece, mas no mais é isso aí, gente. Seriam esses jogadores de meio de campo. Não tá fácil de escalar essa rodada, tá? Não tá muito fácil, não. Talvez tá mais difícil de escalar do que a rodada passada, não sei, né? Só tem, como eu falei, esses 3 confrontos ao meu ver que dá pra apostar com maior serenidade, assim, com maior confiança, tá? Para atacante, dá para citar o Pedro, né? Mesmo jogando com o Internacional é um bom mandante, mas como visitante não anda indo tão bem assim, certo? O Pedro já tem 5 gols na competição, né? Artilheiro nato, o Fluminense tá muito mal, tá? Mas o Pedro vira e volta, deixa o golzinho dele, né? Tá bem desvalorizado, de repente vale a pena para essa rodada. Mas a gente vai com o Sacha, certo? O Sacha fez 6.70 no último jogo, não fez gol no último jogo, nem deu assistência, mas fez uma pontuação mediana, tá? Vamos com o Sacha por causa que o confronto favorece contra o Goiás.
E desses jogadores do ataque do Santos, ao meu ver, me parece que o Sacha é o homem de confiança ali do Sampaoli, tá? Ele tá fazendo esse falso 9, volta para recompor o meio de campo, ajuda ali, né, na marcação. E o Sampaoli geralmente mantém ele quase que o tempo todo nos jogos, tá? E vamos colocar ele porque ele já tem 5 gols na competição, né? E já faz algum tempo que não marca. De repente aí contra o Goiás aí tem a chance dele dar um gol, dar uma assistência, tá? Dudu eu não indicaria muito para essa rodada. Pode imitar? Pode, quem sabe. Mas como eu falei, o Clássico Corinthians Palmeiras geralmente é um jogo de poucos gols, tá? Nosso outro atacante aqui, que a gente vai colocar o Everton, né? Dispensa comentários, jogador de seleção brasileira, né? Nível internacional, deve ir para a Europa logo. Finaliza muito, né? Tem um bom chute de média e longa distância. E o confronto contra o Chapecoense é bom. O Grêmio dentro da Arena sempre joga muito bem, né? Então se jogar e for escalado, tá no nosso time. Mas o nosso outro atacante para a rodada vai ser o Marrone, certo? Porque realmente o CSA defensivamente é um time muito fraco, tá? O Marrone só tem um gol e uma assistência na competição, mas tem uma certa regularidade. As médias são baixas, são quando ele dá assistência ou faz gol, a média aumenta, tá? Tá um pouco valorizado, mas eu tô apostando aí no confronto aí, né? Defensivamente o CSA não é muito forte, né? Então tem tudo aí pro Marrone, quem sabe fazer um gol aí ou dar uma assistência e pontuar bem, certo? Para atacante, pessoal, tá bem complicado, tá? Seria mais ou menos aí, Eli Gonzalez não dá para saber ao certo se vai jogar ou não, ali tem o Uribe ainda, né? O São Paulo sempre faz um mistério. Quem sabe o Arthur, né? Quem sabe o Arthur é o cara da bola parada ali, né? Geralmente bate escanteio, enfim. É um jogador que já tem 3 gols na competição. Jogador de muita movimentação, sofre falta. E o Flamengo, né? Fora de casa, defensivamente, não é muito forte, né? De repente, quem sabe, tá? Mas eu acredito que é isso, tá, gente? Não tem muitas opções. Para esse primeiro vídeo aí, no início da semana aí, vocês podem ver que eu tô dando... Geralmente eu dou 3, 4, 5 opções por posição. Nesse aí eu tô dando no máximo aí 2, 3, né? Então tá bem complicado, tá? Para treinador, os melhores, com toda certeza, é o Sampaoli, né? Que vai jogar em casa. Dentre os técnicos que vão jogar em casa, essa rodada, ele é o que tem a melhor média em casa, tá? Pela chance real de SG de pontuar bem com seus jogadores, eu vou com o Sampaoli, tá? Mas não posso deixar de dizer que o Renato é uma boa opção também pelo confronto contra a Chapecoense. E outra boa opção, um pouco mais arriscada, né? Porque vai que o CSA resolve fazer gol pela primeira vez, né? É o Vanderlei, tá? Mas o confronto favorece aí, o Vanderlei tem tudo para pontuar bem nessa rodada, se não sofrer gol, tá? O nosso time custou 155,21 cartoletas, não é um time barato, tá, gente? Mas eu acredito que tem grande potencial aí para pontuar bem nessa rodada que tá parecendo aí ser tão difícil quanto as últimas duas, tá? De capitão, eu vou... Opa, tiramos o Jorge? Não, bota o Jorge de novo, né? Não pode faltar. De capitão eu vou com o Jorge novamente, tá? Por que eu vou com o Jorge? Porque desses jogadores todos aqui escalados, o Jorge é o que tem a maior média, certo? E ele não precisa de SG para pontuar bem. No último jogo, se não fosse aquele gol do Avaí, o Jorge teria feito mais de 15 pontos, teria feito em torno de 17. Ou seja, ia fazer 34 pontos aproximadamente. É muita coisa, tá? Então eu prefiro ir mais na regularidade, porque mesmo ele tomando gol, ele pode ainda pontuar bem, do que ficar na dependência, por exemplo, de um atacante ou do meio campista de fazer um gol ou dar uma assistência. É claro que quando um atacante, por exemplo, como o Everton Cebolinha, se ele der um gol e der uma assistência ou fizer 2 gols, é claro que ele tem chance de fazer muito mais pontos do que um defensor. Mas, se você quer ir na regularidade, né, eu prefiro assim, você aposta num defensor que tem chance de SG e que não precisa dele e não precisa do SG para pontuar bem, né? Mas se você quer arriscar, né, bota um atacante. Eu vou com o Jorge, certo? Vamos confirmar a nossa escalação. Então, para essa 13ª rodada, para esse primeiro vídeo aqui, por enquanto, essa é a nossa escalação. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Time escalado, tá? A princípio, um esboço para a 13ª rodada, né? A gente sempre lembra que a gente vai sempre fazer a revisão sexta-feira, né? Um dia antes do mercado fechar e atualiza o time de acordo com as notícias e os prováveis aí que estão no Cartola, certo? No mais, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá aquela força pra gente. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vai valer a pena aí. Toda semana a gente entrega 2, 3 vídeos aí pra você, pra ajudar você a escalar aí bem no seu Cartola. No mais, pessoal, mais tarde aqui, ó, quero ver se eu consigo ainda hoje entregar um vídeo aqui de bons e baratos e valorização, tá? E até sexta-feira, o nosso vídeo de revisão dos nossos 3 times. Beleza?
Beijo no coração. Fui.